Seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu vou explicar para vocês todos os detalhes e informações do nosso curso completo de eletrônica geral. Assista esse vídeo até o final, pois você vai tirar suas próprias conclusões se vale a pena ou não investir no nosso treinamento. Vou mostrar para vocês quantas aulas tem, carga horária, quantidade de módulos, metodologia de ensino e como que funciona o acesso à plataforma online. Então vai ser um vídeo grande, vai ser um vídeo completo, porque o objetivo deste vídeo é sanar todas as dúvidas que muitas pessoas têm, que querem estudar eletrônica, querem se profissionalizar. Antes de eu iniciar aqui os módulos, eu queria agradecer aos mais de 200 mil inscritos. Chegamos essa semana a 200.847 inscritos no canal André Cisp. Nós temos aí mais de 30 milhões de visualizações. Por todo o Brasil, temos milhares de alunos, isso é muito gratificante. É um número muito expressivo para nós, estamos muito felizes de coração. Eu e toda a equipe André Cisp aí que trabalha junto com os cursos. Então, voltando aqui ao nosso treinamento completo, o nosso curso ele tem 13 módulos. Ele tem mais de 160 aulas, com mais de 50 horas de conteúdo. Ao adquirir o curso, você vai receber um link para acessar essa plataforma. Você vai ter um login e uma senha de uso exclusivo. Você pode acessar esse link com login e senha através do seu aparelho celular, do seu notebook, do seu computador ou tablet. Você precisa ter uma conexão com a internet. O curso ele é online. Cada módulo do curso, o sistema libera a cada 4 dias. Nós temos 13 módulos. Ao adquirir o curso, o módulo 1 está liberado. Após 4 dias, libera o módulo 2 e assim por diante. Então, em 48 dias, o curso completo está disponível. Então, se você for uma pessoa que você tem tempo, você é dedicada, você vai estudar, seguir todo o passo a passo, em 48 dias, você já recebe o seu certificado e já está apto para trabalhar na área de eletrônica, na área de reparação, conserto, análise em placas. O nosso curso fica disponível durante 2 anos, então não precisa correr nos estudos. Tá? Em 48 dias dá para você concluir o curso, porém você tem 2 anos, 24 meses para estar revendo e assistindo essas aulas. O suporte ele é dado ao final do curso pelo nosso fórum. Então nós temos um fórum, que é o fórum andrecisp.com.br. Ao final do curso você tem direito a 3 meses para tirar as dúvidas aqui nessa categoria ó, de eletrônica geral. Aqui na categoria de eletrônica geral, nós temos aí as dúvidas dos alunos. Aqui foi um caso resolvido. O professor Ademils dá o suporte para os alunos. Aqui foi um caso resolvido. Vamos voltar aqui na página inicial. Então aqui mais abaixo, ó, a área para postar dúvidas está aqui. Ó. Então nós já temos 45 posts. Tá vendo? Ó, professor Ademilson sempre presente, respondendo aí as dúvidas dos alunos, dando o suporte necessário. Então os alunos do curso de eletrônica têm essa área aqui exclusiva durante 3 meses para tirar suas dúvidas referente ao curso. O curso ele é bem complexo, ele é bem avançado. Para quem não sabe nada de eletrônica, pode fazer o nosso curso? Sim, porque o curso ele vai desde o início e conforme vai passando os módulos, ele vai avançando o conteúdo. E para quem já é avançado, quer se aprimorar, quer aprender a fazer análise de esquema, análise das quedas de tensões, o nosso curso tem tudo isso, tem uma análise avançada também. E o nosso curso ele consta aí com vários bônus, né? Igual aqui no módulo 7, você vai aprender o uso de todas as ferramentas e também as técnicas de soldagem na área de eletrônica. O nosso curso ele possui projetos também. Nós temos 2 módulos de projetos. Você vai construir 3 projetos. E nós temos aqui 3 módulos em análise em placas. E temos aqui a parte final do curso. Então vamos lá. O módulo 1, onde você vai estar iniciando o curso. E no módulo 1, nós vamos ter aqui 21 aulas, onde nós temos a primeira aula de introdução, segunda aula que explica aí a liberação dos módulos, a terceira aula que explica como que funciona o suporte do curso, a quarta aula que explica a parte de certificado e na quinta aula nós começamos o conteúdo programático. Então o professor Ademilson ele vai explicar para vocês o que é
tensão elétrica, corrente, resistência elétrica. Tá? Uma aula aí de 12 minutos e 49 segundos explicando essas três grandezas elétricas. Aula 6, nós vamos explicar a diferença de potencial. Tá? Uma aula de 7 minutos. Aula 7, queda de tensão. Olha só, na prática, uma aula de 28 minutos, ele vai explicar para você como montar um circuito e fazer análise das quedas de tensões, porque o nosso curso ele é voltado para análise em placas através de queda de tensão e análise do esquema. Isso vai ajudar muito para quem quer trabalhar reparando equipamentos, fazer análise de equipamentos gerais. Quando você pegar uma placa de qualquer equipamento eletrônico, você vai saber por onde começar, por onde fazer a análise. Você não vai ficar perdido. Aula 8, resistores. E assim vai. Aí nós temos a aula de malhas resistivas, nós temos a aula de dimensionamento de circuito, a aula de circuito série resistivo, a aula de defeitos em resistores, a aula de polaridade. As aulas, como que elas são feitas? No início, nós explicamos no quadro a parte teórica, a simbologia do componente e montamos uma parte do esquema elétrico. E depois nós explicamos a parte prática, que é na bancada. Então, o esquema que foi feito na lousa, nós pegamos esses componentes, soldamos na bancada, aplicamos tensões com a fonte de bancada e através do multímetro nós vamos começar a analisar os pontos. E muitas aulas nós vamos falar sobre defeitos, que é análise de defeito. Então nós vamos pegar um circuito com defeito e vamos estudar, fazer os cálculos, utilizar o multímetro para analisar as quedas de tensões e assim descobrir o defeito e fazer o reparo no circuito. Então nós temos aqui malhas paralelas, defeitos em malhas, parte 1, aqui ó, como vocês podem ver, ó, na prática, utilizando a fonte de bancada, os componentes aqui soldados, o professor Ademir segurando o multímetro. Aí defeitos em malhas, parte 2, resistores variáveis, potenciômetro, análise de defeito em potenciômetro, parte prática de potenciômetro e fim do módulo 1. Esse módulo, com 21 aulas, ele tem mais de 4 horas de conteúdo. Tá? Todos os módulos têm mais de 4 horas de conteúdo. Então vamos para o módulo 2. Então você tem aí 4 dias para estudar o módulo 1, porém ele vai ficar disponível durante 2 anos. Se você conseguiu concluir em 4 dias, o módulo 2 será liberado e vamos ver o que tem dentro do módulo 2. O módulo 2 ele já começa explicando aqui a parte de LDR, como que funciona esse componente, depois NTC, depois PTC, depois capacitores, depois capacitores em DC, como que funcionam os capacitores em corrente contínua, porque existe uma diferença de capacitores em corrente alternada e corrente contínua. Análise de defeitos, depois vamos explicar a parte de corrente contínua, o que é corrente contínua, o comportamento da mesma, depois corrente alternada, depois notação científica, para você entender o que é pico, nano, micro, mili, quilo, mega, giga, tera, né? O que é cada um, quem é menor, qual é maior e qual a utilidade, né, desses prefixos matemáticos. Aula 11, formas de onda, você vai aprender as formas de ondas. Isso é muito importante porque nós vamos chegar aqui na parte de osciloscópio. No nosso curso tem a parte de osciloscópio, onde nós explicamos todos os detalhes e também durante o curso nós utilizamos esse equipamento para quem quer se aprofundar mais, entender mais o funcionamento dos componentes, a forma de onda, a frequência. Ó, aqui é a aula de frequências, a professora Ademir explica o que é ciclo, o que é frequência, o que é hertz. E aí, no final do módulo 2, nós temos a parte de osciloscópio. Então essa primeira aula ela tem 36 minutos e 48 segundos, onde o professor Ademir vai explicar todos os detalhes iniciais do uso do osciloscópio. Aqui a parte 2, nós temos 20 minutos e 52 segundos. E depois no restante do curso, nós vamos aplicar tudo isso que foi explicado nessas 2 aulas na prática, no circuito. O professor Ademilson explica aqui o que é o gerador de funções, utilizado também aí durante o curso. E aí encerramos o módulo 2 com lei de Ohm. Vai explicar para vocês o que é lei de Ohm,
a tensão, resistência, corrente, né, como fazer os cálculos. É uma aula de quase 30 minutos, muito bem explicada, muito bem detalhada. Então o módulo 2 ele tem mais de 4 horas de conteúdo, mais 16 aulas para você absorver muita, mas muita informação mesmo. Vamos para o módulo 3, são 13 módulos, estamos no módulo 3 ainda, o curso é muito rico, tem muito conteúdo. Então no módulo 3 você vai aprender a parte de indutores, né? Nós vamos fazer análise nos circuitos indutivos, então são 2 aulas aqui, tem a parte 1, que é no quadro, a parte 2 na bancada, fazendo o teste nos indutores, depois indutores e capacitores em AC, funcionamento deles em corrente alternada. Aqui a parte 2, então olha só o circuito na lousa, é utilizado alguns cálculos, mas nós tentamos explicar da melhor forma possível esses cálculos. Aí aula 6, filtros passivos, parte 1. Depois parte 2, olha lá, o uso do osciloscópio com o gerador de funções e um componente, um circuito, pequeno circuito montado aqui para ser feita essa análise. Você vai aprender a parte de transformadores, 2 aulas de transformadores no quadro e na bancada, como que funcionam os transformadores, parte de diodos, parte 1, parte 2 e parte 3. E encerramos o módulo 3 na parte de diodos. Vamos para o módulo 4. Então você vê que cada módulo você vai aprender o funcionamento e o teste e também a análise de defeito nesses componentes, montando o circuito com estes componentes. Conforme vai avançando os módulos, nós vamos avançando os componentes, vai aumentando o nível. Igual no módulo 4, nós explicamos aí a parte dos diodos AC retificadores. Aí nós temos a parte de retificação de corrente, parte 1, parte 2 e parte 3 de retificadores. Aí vem a parte de diodos Zener. No quadro, o professor Ademilson explica o funcionamento do diodo Zener, todos os detalhes e funcionamento. Aí tem a parte 2, parte 3 na bancada, uma aula de 13 minutos. Aí nós iniciamos a parte de transistores. Transistores, o pessoal tem muita dúvida, muitos alunos não sabem como testar um transistor, não sabem o funcionamento do transistor. E aqui nós iniciamos o curso explicando a parte de transistores bipolares. Então você vai aprender o que é um transistor NPN, um transistor PNP, o que é base, emissor, coletor, quando o transistor fica saturado, quando ele corta, qual que é o caminho que a corrente vai prosseguir. Nós vamos montar na prática esses transistores e você aprender a chavear eles, fazer todo esse teste. Então tem a aula de transistor PNP, NPN no quadro e 2 aulas práticas, uma aula prática mostrando aí o transistor NPN e outra aula prática mostrando o PNP também. Essa é que é a aula 12, aula prática do PNP. Aula 13, os transistores em cálculos, né? Como fazer os cálculos aí em transistores. Encerramos aí o módulo 4, mais de 4 horas de informações. O módulo 5, nós vamos ter a parte de cálculo de corrente em transistores. O professor Ademilson vai explicar como fazer esses cálculos de corrente. Análise de defeito no transistor bipolar. Como vocês podem ver aqui no quadro, os circuitos são montados e é feita análise através das quedas de tensões. A parte de circuito de comando transistorizados, análise de defeito em circuito de comando. Aí tem a parte 1, 2, 3, e 4 e 5. E aí, na aula 11, projeto do circuito de comando. Então, montamos aqui o projeto. Aí é explicada a parte de fontes reguladas, circuito de estabilização e tensão das fontes reguladas, parte 1, parte 2 e parte 3. E chegamos ao final do módulo 5. Vamos ao módulo 6. Eu estou acelerando um pouco aqui para o vídeo não ficar muito grande, não ficar muito cansativo, mas já dá para vocês terem uma noção, né? Estamos quase chegando aí na metade do curso. Até agora, do módulo 1 ao módulo 5, você viu aí 40% do conteúdo do curso.
Vamos ver agora o restante, os outros 60%. Então, o módulo 6, nós temos aí 13 aulas. Aqui, a continuação de fontes reguladas. O curso explica bastante essa parte de fontes reguladas, para você entender perfeitamente esses circuitos. Aí vem a análise de defeito em circuito de regulagem, a parte 1, que é primeiro defeito. Aí a gente vai e simula um segundo defeito, depois terceiro defeito, depois um quarto defeito e 5 defeitos. Nessa aula são 2 defeitos, que é para você aprender a identificar defeitos, que essa é a grande dificuldade que a maioria tem. Quando pega uma placa, chega uma placa na bancada, ou pega um esquema, ou vê aquele monte de componente, a maioria tem essa dificuldade. Então o curso ele foi feito para fazer você entender a parte eletrônica de uma forma diferenciada. Muitas vezes você aprendeu de forma errada, você está perdido. Então, faça o curso, vale a pena o investimento. Aula prática do circuito regulador de tensão. Aí nós entramos na parte do circuito integrado. Então, o primeiro circuito integrado a ser explicado aqui é o circuito integrado 78. XX, no caso aqui na lousa, 7805. Aí nós temos aqui, tá aqui é uma errata do circuito. Nós explicamos, foi colocada uma tensão, nós fizemos essa aula corrigindo essa tensão. Os alunos que estão fazendo o curso, prestando atenção, conseguem identificar esse erro. Aqueles que não identificaram, a gente fez a aula aí, fazendo essa errata aí desse circuito. A aula prática do 678 e a aula prática do 7805 e o 7812. E aqui a parte de fontes reguladas estabilizadas com feedback. Encerramos o módulo 6. Vamos agora para o módulo 7. O módulo 7 é um módulo ministrado por mim e pelo professor Daniel. Nós vamos passar toda a parte de ferramentas que você vai precisar ter na sua bancada e como utilizar cada ferramenta na área de eletrônica e também a parte de técnicas de soldagem, como você utilizar um ferro de solda, utilizar uma estação de ar quente, os insumos, qual solda usar, qual pasta de solda usar, malha de soldadora, como fazer uma solda corretamente, como dessoldar. Nós começamos explicando a parte de multímetro. Então nós vamos mostrar aí 3 multímetros diferentes. Então tem a primeira aula aqui de multímetro, que é uma aula de 10 minutos. Depois a segunda aula de multímetro no quadro, uma aula de 17 minutos, explicando ali todas as escalas do multímetro, para você saber utilizar o multímetro corretamente, não ter dúvidas no manuseio desse aparelho. A parte 3, explicando aqui, teste com multímetro, uma aula de 36 minutos. E o multímetro parte 4, essa aula eu explico o uso do HM2090, que é um multímetro que nós adquirimos aí, muito bom. Aí nós explicamos o capacímetro, como fazer o teste do mesmo. Explicamos aí o medidor de ESR capa-cheque. Explicamos aí sobre a fonte de bancada, como fazer o uso da fonte de bancada. E aí iniciamos a parte de técnicas de soldagem. Então a aula 1 de técnicas de soldagem são 37 minutos. Na prática, nós pegamos uma placa aí e fizemos aí de soldagem de alguns componentes e depois a parte 2, uma aula de 42 minutos. Então uma aula bem completa, bem elaborada. Então este é o conteúdo do módulo 7. Vamos agora para o módulo 8 do curso e iniciamos a parte de projetos, onde você vai colocar a mão na massa. Nós vamos mostrar as placas, componentes que você vai precisar e aí vamos montar o projeto, pegar tudo aquilo que foi explicado no curso e colocar em prática. Então aqui é explicado a parte de fontes reguladas ajustáveis. Aí a gente explica a análise de defeito 1, depois a análise de defeito 1 e 2, uma aula de 17 minutos. Explicamos a parte de fonte regulada ajustável com saída, o CI LM317 e aí o projeto da fonte de bancada. No caso desse projeto, uma fonte de 30 volts 5 ampere. Aí a parte 1 do projeto, confecção da placa de circuito. Você vai aprender como fazer a confecção de uma placa de circuito, como transferir o circuito ali que você fez impresso para a placa, como fazer os furos, como fazer as trilhas, como soldar os componentes,
como colocar alimentação. Então é explicado tudo isso. Utilizamos um kit aqui da Suekit, né? Você pode utilizar outros kits ou comprar placas diferentes do que a gente comprou, de tamanho, e confeccionar suas próprias placas. Aí a parte 2 é a soldagem dos componentes. Olha só aqui, ó, o tamanho da fonte de bancada que nós fizemos, uma fonte aí ajustável. E a parte 3 é testando o projeto. Então nós vamos ligar o transformador, vamos alimentar e vamos testar a saída, né? Ver a tensão aí de saída, a tensão mínima e máxima, que é a mesma. E no módulo de projeto nós já liberamos o acesso ao fórum. Então aqui nesse módulo, que é o módulo 8, você já tem acesso ao suporte. Porque é a partir daqui que vão surgir as dúvidas, porque do módulo 1 ao módulo 7 são aulas explicando os componentes, como fazer o teste e análise de defeito. Então no módulo 8 para frente, onde você vai pôr a mão na massa e onde surgem as dúvidas. Então o suporte é liberado aqui já no módulo 8, para você se cadastrar e começar a tirar suas dúvidas referente a esse projeto. E aqui nós temos o projeto 2 e 3, onde nós vamos explicar a fonte, né, de 30 volts 5 amperes. Lá no módulo 7, a primeira fonte, só corrigindo, são 30 volts 3 amperes. E aqui que é ensinado a fonte de 30 volts 5 amperes. Então tem a parte 1, parte 2 do projeto, né, são aulas bem grandes aí. E aí nós vamos explicar também o projeto do testador de cristais, como fazer aí, soldar os componentes, ó, todos os componentes separados. Aqui é o professor Daniel que vai montar esse projeto, são 30 minutos. E depois a aula, que é soldagem e teste final, que são mais 30 minutos e 19. Aqui a venda do kit, para quem quiser comprar, o professor Daniel vende no Mercado Livre. Aqui o professor Ademilson vai explicar a parte de cristais osciladores. Aqui ele vai explicar a parte de PWM. Aqui os transistores MOSFET. Como que funciona o canal P, canal N, o N-channel, P-channel, simbologia, testes, esse transistor de efeito de campo. Identificando MOSFET na placa. Uma aula onde nós vamos mostrar várias placas e como identificar o transistor MOSFET. Aqui explicado o funcionamento do canal N no circuito. Aqui o funcionamento do canal P no circuito. Aqui o comportamento dos MOSFETs, teste prático, uma aula de 27 minutos. E aqui o esquema e prática. Então nós vamos mostrar na tela do computador o esquema. O professor Ademilson ele vai explicando as partes do esquema e mostrando na prática como fazer estes testes. E aqui encerra-se mais um módulo do curso, que é o módulo 9. O módulo 10 para frente são análise em placas. Então nós vamos pegar placas diferenciadas e vamos fazer análise. Nesse módulo, o professor Ademilson vai explicar para vocês sobre o VDR, varistores, vai explicar a parte de amplificador operacional, parte de conversores DC-DC, a parte de conversores step-up, a parte de inversores, teoria geral do inversor. Aqui a parte de controle e estabilização. Aqui a parte de controle e estabilização. Aqui a parte de fontes, flyback. Olha o tamanho do circuito. E aqui a aula prática de fonte chaveada flyback. Aulas muito boas para quem pretende fazer o conserto de placas de televisores. Não só de placas de televisores, mas entre outras placas. Módulo 11, nós iniciamos aqui com uma aula que é um conserto de um monitor de LED da Samsung. O professor Daniel vai explicar como fazer análise nessa placa, uma aula de 42 minutos. E é um defeito de BIOS, então já é mostrada a parte de gravação de BIOS, de EEPROM. Aqui a aula 3, a parte de microcontroladores. O professor Ademilson, com uma aula de 27 minutos, vai explicar essa parte de microcontrolador. Aula 4, driver LED. Como que funciona o circuito do driver LED. E aqui inicia a análise em placas. Então tem análise em placas parte 1, uma aula de 1 hora e 4 minutos.
Aula 6, análise de placa parte 2, uma aula de 55 minutos. As aulas começam a ficar grandes, porque a análise em placa nós vamos explicar bem detalhadamente, então são aulas bem grandes, ó. Análise em placa parte 3, aula de 31 minutos. E encerramos aí mais um módulo do nosso curso, módulo 11. O módulo 12, parte 3 de análise em placas. É explicado aqui a parte prática do circuito drive LED. Então ele explica no esquema elétrico, aberto no notebook, e na placa, uma aula de 1 hora e 5 minutos. A placa Fly Black da TV Samsung, parte 1, uma aula de 56 minutos. Depois a análise na mesma placa, parte 2, aula de 52 minutos. A parte 3, mais 42 minutos. E outra placa Flyback, mais uma análise, 1 hora de 42 minutos. Então, horas aí analisando essas placas de fonte Flyback, especialmente da TV Samsung. E vamos aqui para o último módulo, que é o módulo 13 do nosso curso aí, que vai totalizar mais de 160 aulas com mais de 50 horas de conteúdo. Então, no módulo 13 nós temos a identificação dos componentes THT e SMD. Uma aula de 47 minutos, onde nós vamos pegar diversas placas e mostrar para vocês como identificar um componente THT e um componente SMD. Hoje, com a tecnologia avançada, cada vez mais os componentes SMD são colocados nas placas. Então, você pega uma placa de tecnologia de ponta, não existe mais componentes THT, são todos SMD. Então, nessa aula, nós vamos mostrar para vocês como diferenciar do THT para o SMD e, lógico, como identificar o SMD. Muitas pessoas têm dificuldades porque são componentes muito pequenos, parecidos, principalmente em placas de aparelho celular. Aparelho celular é tudo componentes aí SMD, componentes muito pequenos, micros componentes soldados dos dois lados da placa. E você precisa saber identificar visualmente. Então nós explicamos aí como identificar visualmente também a partir do esquema, porque a placa do celular ela não tem nenhuma escrita na placa. Então, você tem que saber identificar visualmente esses componentes, também saber identificar no esquema, para assim você partir aí os testes e análise naqueles componentes que você tem dúvida. Na aula 3, identificação dos SMD na placa de celular. Então, uma aula de 30 minutos, onde nós fazemos a identificação dos componentes. Aula 4, troca e substituição dos componentes. Então nós explicamos para vocês como fazer a troca do componente, substituição. Você que tem dúvida quando pega um componente com defeito, mas eu tenho que colocar o mesmo, pode ser algum compatível, tenho que retirar de uma placa sucata, encontro na internet para fazer a compra. Então é explicado aí em placas de desktop, notebook, celular, como fazer a troca e substituição desses componentes. Quais componentes tem que ser idêntico e quais componentes não precisa ser idêntico, né? Componentes que são compatíveis. Então é uma aula muito boa que muitos têm essa dúvida, né? Aqueles que não têm muita prática na parte de análise, será esclarecido aí todas essas dúvidas que vocês têm. Aula 5 são os cuidados ao pegar um aparelho para o conserto. Eu explico para vocês os cuidados que você tem que ter com o aparelho que você pega para consertar. É uma forma de você se precaver com problemas futuros, porque o cliente é complicado, ele chega falando uma coisa, chega falando que é outra, e muitas vezes você pega uma bucha e você sai no prejuízo. Então essa aula ela evita você tomar prejuízos. Essa aula ela vai te dar uma orientação dos cuidados que você tem que ter com os aparelhos que você pega para fazer o conserto, aparelhos em gerais. E a última aula do curso nós explicamos aí como receber o certificado do curso, né? Como que funciona o certificado, todos os detalhes. Então é isso, pessoal. O curso tem mais de 160 aulas, 50 horas de conteúdo. Abaixo deste vídeo eu vou deixar o site estudandoeletronica.com.br/curso. E aqui nós temos mais informações do curso, as vantagens do curso, o que o curso vai capacitar você, o objetivo principal do curso, algumas aulas grátis para você assistir, para você ver como que é a didática. Aqui algumas dúvidas, né? Como recebo o curso, como e onde vou estudar, o que vou aprender a consertar neste curso, como funciona o suporte.
e a opinião dos alunos que estão fazendo o curso, né, os alunos que nos enviam aí um depoimento, nós colocamos aqui no site para ajudar outras pessoas que têm dúvidas, né? Então são alunos comuns, pessoas humildes, pessoas aí, muitos que estão iniciando, que têm a sua bancada em casa e que estão estudando, porque o primeiro passo é estudar, é se qualificar. Tá? Não adianta você querer sair comprando um monte de ferramenta, querer sair igual ao louco, não. Calma, põe os pés no chão. Primeiro passo é você estudar, se qualificar. Porque no curso nós vamos orientar a você quais ferramentas você vai precisar, como que é a área, e aí você vai crescendo gradativamente no decorrer do curso. O nosso curso ele custa R$ 997, porém estamos ainda com a promoção onde vocês vão pagar R$ 497. Um curso de eletrônica ele é caro, um curso com conteúdo que nós ensinamos, com a grade de cronograma, se você for procurar, você vai pagar caro. Se for muito barato, desconfie. Desconfie quando a coisa é muito barata. Tem alguma coisa ali que não vai lhe agradar. Né? Você vai pagar barato, mas vai perder o seu dinheiro. Então, nosso curso de R$ 997, vocês vão pagar apenas R$ 497 à vista, pelo curso todo. Então você pode pagar à vista, no boleto ou cartão. Pagou? Maravilha, você vai ter acesso durante 2 anos às aulas, 3 meses de suporte, acesso ao certificado e acesso a todo o conteúdo, todo esse conhecimento que você vai levar pelo resto da sua vida. Fazendo esse curso, você não precisa fazer nenhum outro curso de eletrônica, você fica tranquilo. O que você vai precisar é fazer especializações, igual nós temos o curso de celular, que foca só celular, temos o curso de notebook, que foca só notebook, temos conserto de monitor, que foca só monitor, placa-mãe. Vamos lançar aí em breve, né? Eu estou fazendo esse vídeo no final de maio, mas em junho e julho nós vamos ter o curso de BGA para placa de celular, para placa de desktop, placa de vídeo, notebook. Então nós temos os cursos de especialização, porém qualquer um desses cursos que você for fazer, você tem que ter eletrônica, senão você vai ficar perdido. E esse curso você pode parcelar em 12 vezes. Você vai pagar apenas R$ 48,42 por mês. Olha só, você vai ter acesso a 2 anos, a 24 meses, e vai pagar só R$ 48 por mês. Você pode parcelar em menos vezes. Aí para fazer a compra, você vai colocar o seu nome, o seu e-mail, vai escolher se é cartão de crédito, boleto ou PayPal. Você pode comprar com um cartão ou 2 cartões de crédito. Aqui você escolhe o número de parcelas, ó. Tá vendo? De uma parcela até 12, faz a compra e vai receber os dados de acesso no seu e-mail. E já, se você comprar pelo cartão e for aprovado, você já pode começar a estudar hoje mesmo. Então é isso, galera. Vale a pena investir. O curso é muito bom, conteúdo muito rico, é um dos melhores cursos que eu tenho e que eu lancei até hoje, desde 2013 que eu estou no YouTube. Toda essa audiência que eu tenho, né, o que eu tenho de trazer para melhor para vocês é esse curso de eletrônica. Curso feito por 3 professores. Nós levamos meses para elaborar o cronograma do curso, as aulas, como seria feita toda a didática, e temos um produto de excelência para entregar para vocês. Tenho certeza que vocês vão gostar do conteúdo e vão ficar satisfeitos. Ok? Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até o final. Para quem não é inscrito no canal André Cisp, inscreva-se no canal para você receber as atualizações, novidades, sorteios que nós realizamos também. O canal já possui aí mais de 400 videoaulas focando aí toda a parte eletrônica de placa-mãe de desktop, notebook, celular, redes, conserto de monitores, televisão e assim por diante. Então, um canal muito rico, com várias dicas, muitas aulas gratuitas. Tem muitos alunos que falam, não posso comprar o curso agora. Vai assistindo as aulas gratuitas do curso, vai juntando dinheiro, vai chegar uma hora que Deus vai lhe abençoar e você vai poder fazer esse maravilhoso curso, que é o curso de eletrônica. Eu estou falando isso para vocês porque eu sei o que eu estou oferecendo, eu acompanhei toda a elaboração desse curso, tem as minhas aulas também, aulas com dicas muito boas, aulas do professor Daniel e professora Ademilson, que são profissionais, que estão há anos, que investiram milhares de reais
para ter todo esse conhecimento e estamos passando esse conhecimento para vocês por um preço muito acessível. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.